Olha, agora um assunto importantíssimo aqui para a cidade de São Paulo. A gente fala sobre a proposta da Prefeitura de alterar a lei de zoneamento. A administração municipal está conversando com a sociedade antes de enviar o projeto para a Câmara Municipal de São Paulo. E gentilmente, visitando aqui os novos estúdios da Jovem Pan, está conosco o secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, Fernando Chucri. Secretário, bom dia, obrigado pela visita e o senhor é bem-vindo aqui. Muito obrigado. Bom dia, Thiago, à disposição. Secretário, para que a gente possa entender essa proposta da Prefeitura de se alterar pontos da lei de zoneamento, quais são os principais pontos que podem ser alterados? E essa é uma correção que deve ser feita, ou que já estava sendo prevista há pelo menos 5 anos, quando foi feita a última alteração, é isso? Exatamente. O plano diretor e o zoneamento previam, no caso, a partir de 2019, a possibilidade de você ajustar a lei de zoneamento e a partir de 2021 você fazer ajustes no plano diretor no sentido de corrigir ou aperfeiçoar instrumentos previstos naquele plano. Então, o que nós estamos fazendo agora é o que já estava previsto sem alterar zoneamento. Isso é importante dizer, nós não faremos alteração na zona, não mudaremos zona no município de São Paulo. A gente está ajustando instrumentos urbanísticos e discutindo questões como gabarito, sempre, ou seja, a altura máxima dos edifícios em algumas regiões. Essa altura pode ser bem maior do que já é hoje? A gente viu recentemente uma polêmica envolvendo algumas entidades de bairro que são contrárias a essas mudanças. O que pode ser feito em áreas mais residenciais? Prédios acima do tamanho normal, da altura normal? Então, vamos lembrar, primeiro que a gente não está mudando o coeficiente, ou seja, a gente não está mudando a quantidade de metros quadrados que podem ser construídos naqueles locais, ou seja, a gente não está aumentando o número de unidades ou a densidade habitacional naquelas regiões. A gente está discutindo gabarito, principalmente nos chamados miolos de bairro. Existia uma proposta na primeira minuta que foi colocada em 2017 e 2018 de liberação desse gabarito. O que a Prefeitura fez foi modular isso, fazendo com que nas chamadas zonas, tanto de centralidade quanto as zonas, os chamados miolos de bairro, acho que é mais fácil da gente entender. A gente está subindo o gabarito de 28 para 48 em algumas dessas regiões e de 48 para 60 em outras, com algumas travas, por exemplo, que tem que ter mais de 40% daquela quadra, daquele quarteirão já verticalizado e também que as ruas têm que ter mais de 12 metros de largura para poder se implantar esse gabarito novo. Bruno Garchagen. Secretário, bom dia. O senhor mencionou ajustes e citou alguns deles agora. Por que esses ajustes são necessários? Nós temos um problema. Eu vou falar o caso do gabarito, talvez seja o caso mais fácil de explicar. O zoneamento e o plano diretor estimularam de maneira muito objetiva, e a lógica foi essa, a construção dos corredores, os chamados corredores, a Rebouças, a Consolação, talvez seja um exemplo mais claro para o ouvinte poder entender o que estava acontecendo. Isso gerou uma super demanda e uma super concorrência nesses lugares, e a lógica era essa, adensar os pontos onde existem sistemas de média e alta capacidade. O que a gente está fazendo, em contrapartida, o plano diretor e o zoneamento restringiram de maneira importante a produção em outros locais. O que a gente está fazendo sem criar concorrência direta com os corredores, ou seja, mantendo o princípio do adensamento nessas regiões, criar um ponto de equilíbrio nas demais regiões onde tem infraestrutura. Importante dizer, a gente não está falando de áreas de proteção ambiental, a gente está falando de áreas que têm infraestrutura, transporte, equipamentos públicos, para melhorar a atratividade para o setor imobiliário naquela região e tentar abrir uma concorrência. Vamos lembrar que na Rebouças, por exemplo, apesar de estar se produzindo unidades habitacionais de 20 metros quadrados, essas unidades custam em média R$400 mil, o que é um contrassenso. Você acaba elitizando as regiões onde existe transporte público disponível. O secretário, e essa mudança na lei de zoneamento prevê alguma mudança também nas regiões periféricas, naquelas áreas consideradas invadidas? O que a gente está fazendo é estimulando mais a produção de habitação de interesse social, colocando, por exemplo, nas chamadas EIs, que são as áreas onde existe interesse de produção, interesse do poder público, que sejam produzidas exclusivamente habitação para baixa renda, que a gente possa fazer as construtoras e poder público também, importante dizer que o grande promotor de habitação de interesse social é o poder público, possa construir 20% a mais nas EIs, ou seja, eles teriam um potencial construtivo adicional de 20% desde que
esses 20% adicionais fossem feitos exclusivamente para famílias de baixa renda, de 1 a 3 salários mínimos, que é onde se concentra o déficit habitacional. Outra mudança importante também é a aplicação da chamada cota de solidariedade. Hoje, a gente tem no município de São Paulo uma regra que construções com mais de 20 mil metros de área construída, eles podem adquirir do município, vamos chamar assim, um potencial adicional de 10% desde que eles paguem um valor para o Fundurb, que é um fundo, basicamente, que é utilizado para habitação e transportes de maneira geral, mobilidade de maneira geral. A gente está abrindo essa possibilidade para outros empreendimentos também que possam comprar, adquirir esse potencial construtivo, a chamada cota de solidariedade, aumentando, consequentemente, os recursos do município para investimento em habitação e mobilidade. Esses prédios que a gente vê já na região central de São Paulo, que são invadidos, vocês pensam em utilizá-los de alguma forma mesmo para essa moradia? Isso tem um plano específico, são camadas, são níveis diferentes de planejamento. O plano diretor de zoneamento enxerga a cidade inteira, o que pode e o que não pode. Os chamados PIUs, que são os projetos de intervenção urbana, que são os planos de desenvolvimento local, são os planos onde você traça uma estratégia específica para um território. Então, tem vários sendo produzidos, tem várias audiências públicas realizadas. Nós temos o PIU do Centro, especificamente, que trata dessas duas questões, a questão dos espaços, dos edifícios desocupados e dos edifícios subutilizados. Essa tem estratégias específicas para a gente tentar ocupar esses edifícios, tentar induzir o retrofit, a requalificação desses edifícios, porque a gente tem, para usar o censo como referência, os últimos dados que a gente tem são mais de 12 mil unidades desocupadas no centro, o que é um contrassenso, se você pensar no déficit habitacional da cidade de São Paulo, que é de mais de 400 mil famílias aguardando sua moradia. E também no emprego que está no centro, né? Essa é outra questão, por isso as estratégias específicas desses chamados PIUs. É uma forma de você aproximar a moradia do emprego ou reduzir deslocamentos. A grande deseconomia que existe no município como São Paulo são os grandes deslocamentos. Quando você faz um conjunto habitacional num bairro a 2 horas de distância de transporte público do centro de São Paulo, ou da onde tem emprego, isso é uma deseconomia impressionante para a gente, para a prefeitura. Você tem necessidade de fazer novos investimentos em infraestrutura em regiões afastadas de São Paulo, sendo que no centro, em outras regiões, nós temos grandes vazios e a possibilidade de adensar bastante essas regiões. São Paulo vai crescer ainda mais 700 mil habitantes até 2040 aproximadamente. A tese da prefeitura é tentar incentivar essa ocupação das regiões centrais e as chamadas centralidades. Secretário, por que o centro expulsa os eventuais interessados? O problema da violência, o que é? Não é violência, é interessante isso. O centro, se você pegar sob o ponto de vista dos dados da Polícia Militar, é uma região relativamente segura com relação ao resto da cidade. O que acontece no centro de São Paulo foi que ao longo dos anos teve uma série de questões. Primeiro, os edifícios, pela idade, são edifícios basicamente da década de 40, 50, 60, começaram a ter dificuldades no sentido de competir ou de ter atratividade para trazer atividade econômica ou mesmo moradia para aquelas regiões. À medida que esses edifícios ficaram antigos, tem problemas de acessibilidade, tem problemas de segurança, inclusive vários deles estão irregulares. Por isso que nessa região, no PIU Central, no chamado PIU Setor Central, a gente está debruçado sobre instrumentos para facilitar ou para incentivar o poder público e iniciativa privada também, para voltar a ocupar a região central. É uma nova tentativa, lembrando que todas as administrações tentaram, de alguma forma, um plano específico para o centro. A gente pode lembrar do Nova Luz e outros planos. O que a gente está fazendo é, primeiro, aumentando o investimento na região central. A Anhangabaú pode ser um exemplo mais importante, que já está em obras, o refazimento, a requalificação das calçadas da região central. E tem questões como, por exemplo, o grande número de moradores de rua, que acaba gerando uma sensação de insegurança, mais do que a insegurança em si, é uma sensação de insegurança que existe no centro, que a prefeitura está debruçada sobre como tentar minimizar essa questão nessa região. Secretário Fernando Schuch, para a gente fechar a nossa entrevista, quando se fala em mudança da lei de zoneamento, se pensa na tal da correção da planta genérica de valores. Aí as pessoas, quando ouvem falar nisso, pode ser que os valores do IPTU sejam alterados, porque a gente sabe que existem muitos valores atualizados aqui em São Paulo, e esse é um projeto que nunca avança, ou poucas vezes avançou, porque há uma ampla resistência na Câmara Municipal. Essa questão da mudança na lei de zoneamento, isso vem junto com a correção da planta genérica ou não? Não, Tiago, isso nem é tratado nessa lei, nessa reforma, nesse ajuste que a gente está propondo no zoneamento.
Esses são reajustes que são feitos anualmente pela Secretaria da Fazenda e independem do zoneamento. As pessoas misturam porque confundem o zoneamento com a planta genérica dos municípios, que é planta genérica do município, que estabelece os valores de IPTU por região, por uso. Então, são coisas distintas, nós não estaremos tratando disso no projeto de zoneamento. Perfeito. Secretário Fernando Chucri, de Desenvolvimento Urbano aqui da cidade de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela visita. Venha sempre e até a próxima. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Muito obrigado.